Bom dia, pessoal. Pessoal da segunda série do Integral Colégio de Curso, professor Luiz Carlos, professor de História do Brasil. Espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos aí para mais uma aula de História do Brasil. Tá? Mais especificamente, vamos ver hoje a economia mineira. Tá? Mas, de início, tá? Vamos só passar pelas atividades, até que uma revisão aí da aula anterior. Tá? Então, a primeira atividade seria da página 4, né, lá no livro didático, que aí você vai analisar aquelas duas imagens. Né? Duas imagens. A primeira imagem seria do ciclo do açúcar, né? Seria de um engenho, e a segunda imagem seria aí já de Ouro Preto, né? Uma cidade já mais urbanizada, com ruas mais estreitas, né? Com toda uma diferença. Tá? Então, você iria diferenciar essas duas imagens, tá certo? Ou seja, Ouro Preto é um centro urbano com casarões e ruas, né? E a imagem do engenho seria uma obra mais, né, uma construção localizada aí mais na zona rural, né, com o intuito mais de plantação de cana-de-açúcar, tá? A questão é mais o interior, né, interior e cidade, né, zona rural, zona urbana, certo? A questão 2 seria qual a principal imagem, né, a obra, a construção que está na cidade de Ouro Preto, que seria aí a igreja de São Francisco, né? Isso vai mostrar que a igreja, né, a igreja católica, a religião está presente em todo, e é importante nesse processo de formação da sociedade brasileira, certo? Inclusive, Ouro Preto, pessoal, tem 365 igrejas, isso atualmente, tá? E aí vamos lá para o livro de atividades, lá na página 4 também, tá? Espero que estejam acompanhando aí pelo livro também. E aí tem a primeira questão, né, que já é sobre alguns acontecimentos, certo? A primeira afirmativa: os portugueses priorizavam a procura dos metais ouro e prata, organizando bandeiras e entradas que desbravavam o interior. E a gente viu isso na primeira aula, né? As várias funções, né? As várias bandeiras que aconteciam, feitas aí pelos bandeirantes. Então, essa afirmativa 1 está correta. Os depósitos de ouro somente foram encontrados no final do século XIX? Não, né? Foi no final do século XVII, mais especificamente em 1690. Então, essa afirmativa 2 está errada. Afirmativa 3. A política mineral dos governos brasileiros, desde o período colonial, sempre privilegiou o comércio interno? Não, era, né, quase que todo o ouro ia para a Europa, para Portugal. 4. A atual gestão dos recursos minerais brasileiros tem como base o fortalecimento da mineração geradora de renda e emprego. Sim, né, ela vai gerar renda, ela vai gerar emprego. Então, afirmativas aí 1 e 4 estão certas, letra A. Questão 2. No fim do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram ouro na região de Minas Gerais. Entretanto, as jazidas encontradas se esgotaram rapidamente. Isso ocorreu porque as jazidas existentes no Brasil, né, letra A, eram de ouro de aluvião, ou seja, jazidas superficiais, normalmente de fácil exploração. Então, essa é a alternativa correta. Por quê? Porque o ouro que era extraído do Brasil, principalmente, era de ouro de aluvião, porque o mundo ainda não tinha ferramentas capazes de extrair o ouro das minas. Claro, existia sim uma extração de mina, mas era uma extração mais superficial. Quando essa mina, o ouro estava na escavação, estava se aprofundando, ficava mais difícil, por isso também que o ouro, o ciclo do ouro vai entrar em decadência no fim do século, da metade para o fim do século XVIII. Certo? Então, letra A, questão 2. A questão 3. As alternativas a seguir apresentam características da sociedade mineradora, assinala a alternativa incorreta. Então, seria a alternativa incorreta que vamos procurar. Letra A. A atividade mineradora exigia grandes investimentos iniciais, embora a sociedade mineradora fosse mais igualitária, sem grandes diferenças sociais. Então, aí já identificamos, né, a questão incorreta, né? Porque embora houvesse uma mobilidade social, uma pouquíssima mobilidade social, só que essa mobilidade social era relativa. Então, não existia igualdade, não existia poucas diferenças sociais. As diferenças sociais continuaram e eram gritantes ainda. Tá? Então, essa é a nossa correção de atividades, a primeira parte da aula. Certo? E aí vamos para o conteúdo de hoje.
que é a economia mineira, assunto que está aí, né, na sociedade mineira, no Brasil colonial, sociedade mineira, certo? Economia mineira, né? A gente, com o fim, né, aliás, com o surgimento, né, das minas de ouro, quando eles acharam, a gente vai ter uma mudança do deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sul e Sudeste, certo? Então, todos aqueles investimentos que existiam lá no Nordeste brasileiro, ele passa a ser direcionado agora para o Sul, para o Sudeste. Inclusive, a própria capital, né, que era em Recife, ela passa, aliás, Salvador, agora ela é transferida para o Rio de Janeiro, certo? Então, todo esse eixo econômico, todos esses investimentos, eles são transferidos para o Sul e Sudeste. E aí, essa descoberta, né, o deslocamento de pessoas, vai integrar, né, as várias regiões do Brasil, principalmente Sul, Sudeste, Centro-Oeste, certo? Vai surgir aí um mercado que vai abastecer essas sociedades, as trocas comerciais vão acabar se intensificando, tá? Por exemplo, o desenvolvimento da pecuária no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, que hoje ainda é, né, o grande exportador de carne, né, de carne de corte, né, do mundo, tá certo? A exploração do ouro era feita de forma particular, ou seja, a coroa portuguesa não fazia essa extração, tá? Entendam isso, a coroa portuguesa apenas fiscalizava, organizava, cobrava os impostos, tá certo? Dessa extração. Ela entregava para um particular e essa pessoa em particular iria pagar, né, altos impostos, muitos impostos à coroa portuguesa. O indivíduo branco, português e pobre, ele poderia, em poucos casos, ficar rico com a extração de ouro, e aí era uma questão de sorte. Por exemplo, se ele encontrasse uma jazida de ouro, né, um local que tivesse ouro, aí ele iria avisar a coroa portuguesa e a coroa portuguesa daria um local para ele extrair. Lembrando que todo esse território brasileiro era da coroa portuguesa. Meio que a coroa portuguesa apenas dava uma concessão para que você a explorasse e com isso pagasse esses impostos. Tá certo? Então era feito de forma particular. Então, essa questão do indivíduo branco português, né, se tornar rico era relativo porque era sorte, tá? Claro que a sociedade mineira tinha um pouquinho de mais de mobilidade social que a sociedade açucareira não tinha, tá? O contrabando, ou seja, a população, ela vai aumentar aí mais de 100% na região de Minas Gerais, região Rio de Janeiro, Minas Gerais, aquela região ali. Então, o contrabando vai ser uma prática muito constante, tá? E aí vai, por exemplo, entrar a questão da fiscalização portuguesa, né? Vai se criar muitos impostos, mas mesmo assim vai existir um contrabando muito forte, né? O que vai acarretar aí na criação de muitos impostos pela coroa portuguesa, né? Inclusive, por exemplo, vai criar a Intendência das Minas em 1702, que vai ser responsável pela administração, fiscalização e cobrança de impostos, certo? Uma das primeiras medidas dessa intendência, né, que era o principal órgão, né, de fiscalização de administração da região de Minas Gerais, da capitania de Minas Gerais, vai ser a promulgação de leis, né, do regimento das minas de ouro. O que essas leis iam fazer, né? Iam, por exemplo, organizar como é que ia ser feita a extração, tá? Se essa extração ia ser feita com ouro de aluvião, como vocês veem aí nessa primeira imagem, tá? E aí, esse ouro de aluvião, essa extração era feita às beiras dos rios, era uma extração mais simples, tá certo? Ou se essa extração iria ser feita explorando minas. E aí ele iria organizar quem ficava com tal parte, quem não ficava. Tá? A Intendência das Minas ainda ia fiscalizar, ia dividir as minas em datas. Datas seriam que porções, tá? Que seriam exploradas por particulares. Por exemplo, quando eu estava falando do branco português ou até brasileiro, em alguns casos, encontrasse um local, uma região que tivesse minas de ouro, né, que tivesse ouro. Se ele encontrasse e avisasse para a coroa portuguesa, quando a coroa portuguesa fosse datar, dividir, né, em porções, ele poderia receber duas datas. Ou seja, se ele encontrasse ouro ali, aquele ouro seria dele. Claro, ele iria pagar os impostos para a coroa. Mas era
teria uma maior facilidade de se tornar rico. Rico no sentido aí é como se estivesse surgindo uma classe média brasileira, né? Não é quer dizer que as pessoas iam ficar totalmente ricas, mas iam ter um poder aquisitivo, um poder econômico muito maior, né? Diante dessa sociedade brasileira, dessa sociedade mineira, certo? E aí, essa tendência das minas, né, ela vai criar vários impostos, né, impostos esses que vai gerar muitas revoltas. O primeiro dele vai ser um quinto do ouro, né, um imposto chamado um quinto, um imposto este que já existia antes, tá? Não foi criado ali a partir do surgimento, né, do ciclo da mineração. Ele já tinha toda a riqueza que tinha que fosse produzida na colônia, muitos pagavam um quinto dessa produção para a coroa portuguesa, certo? Ou seja, anualmente, cada minerador teria que pagar 20% do ouro extraído. Então, 100 quilos de ouro você extraía no ano, você pagava 20 quilos para a coroa portuguesa, certo? E aí, como é que isso acontecia, né? Você não pegava os 20%, eu peguei 20% aqui e paguei de imposto para a coroa, não. Os 100% que você tinha, né, desse ouro que você extraía, você dava para a coroa, ou seja, a coroa entregava para as casas de fundição, e essas casas de fundição iam quintar o ouro, que seria quintar, né? Eles iam fundir o ouro, iriam colocar, quintar ele ia tirar o imposto, mas eles iam fundir, né? Iam aí colocar deixar mais ou menos assim essas barras de ouro, né? Com a numeração, tá? Com todo porque aí só iria valer o ouro, né? Esse ouro só ia estar valendo, não ia ser, por exemplo, um ouro que poderia ter sido roubado, né? Se só ia valer se tivesse essa numeração aí de onde seria, né? Qual a vila, qual a cidade, tá certo? Tinha toda uma questão. Depois de quintado, depois de fundido, né, os 20% iam ser repassados para o dono, né, para a pessoa que o extraiu, certo? Só que nem sempre isso acontecia. A coroa portuguesa às vezes tirava 20%, tirava 30%, tirava 40%, 50%, 60%, 70%, e em muitos casos até 80%. Né? Isso aí vai gerar muita revolta, tá? Vai gerar muita revolta, inclusive a revolta de Filipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica, como alguns a chamam. Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, tá, pessoal? Aquela imagem que a gente viu no início do capítulo seria Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, tá certo? Então, essa cobrança vai acarretar essa revolta, né? A revolta de Filipe dos Santos. O que era que o Filipe dos Santos era um minerador, aí ele tinha posse, extraía ouro. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar mineradores, pessoas humildes, para pegar em armas. Principalmente mineradores, claro. Ele vai tentar convencer aí aquelas pessoas humildes que não tinham muito a ver com a revolta, mas, né, a presença maior aí é de mineradores, certo? Qual o objetivo da revolta? Acabar com os impostos, né, de um quinto. Tá? E aí muitos mineradores vão burlar essa fiscalização, né, transformando o ouro em pó. Como é que eles faziam isso? Eles transformavam o ouro em pó e escondiam, por exemplo, em santos, tá? Em santos de madeira, né? Inclusive aí vai surgir aí um jargão, né, um conceito, né, santo do pau oco, né? Dizem que surgiu nessa época, quando quem possuía ouro pegava ali e colocava o ouro dentro do santo, o ouro em pó. Tá? Eu acredito que você já tenha visto em algum filme, né? Colocava o ouro dentro do Santos e era difícil encontrar, só que depois a coroa portuguesa vai descobrindo, né, essa prática, né, desses mineradores. Inclusive muitos padres, né, faziam isso também, muitos padres aí, inclusive os jesuítas, né, que foram expulsos, né, do Brasil, se não me lembro, aí no século XVIII, certo? Então os mineradores eles vão colocar, por exemplo, o ouro em pó. Quando eles queriam transportar para um outro local, eles vão colocar entre os pelos das bestas, dos cavalos, eles vão colocar nos cabelos dos escravos para poderem passar por essa fiscalização. Então foi mais ou menos aí, nessa época, né, da cobrança de um quinto desse imposto, certo? Só que essa revolta ela vai ser duramente reprimida, né? Filipe dos Santos vai ser violentamente punido, ele vai ser, por exemplo,
torturado, ele vai ser amarrado em um cavalo, e o cavalo vai, ele vivo ainda, né, vai arrastá-lo por toda a cidade de Vila Rica, e depois ele vai ser enforcado em praça pública para mostrar que ninguém, né, poderia se revoltar contra a coroa portuguesa, certo? E essa revolta, inclusive, vão dizer, né, os estudiosos, os historiadores, que vai influenciar, por exemplo, a Conjuração Mineira lá em 1789, tá certo? Então esse foi o nosso primeiro imposto, né, que discutimos aí, e esse primeiro imposto vai gerar essa revolta, né, de Filipe dos Santos ou de Vila Rica. Então, se eu perguntar, né, o imposto do quinto era o quê, né? Você pagava 20% do que você arrecadava anualmente, né? O que gerou, né, esse imposto gerou consequências como a revolta de Filipe dos Santos, tá certo? E seguindo aí nos impostos da mineração, tá, outros impostos foram criados, como por exemplo a finta, era uma cobrança fixa anual, você pagava aí 450 quilos de ouro anuais, para percebermos o quanto de ouro as pessoas, né, no momento áureo do ouro, retiravam, né, dessa extração de ouro, certo? Vamos ter a captação, vai ser de acordo com o número de escravos, tá? Então, por cada escravo, pessoal, o proprietário, o minerador, pagava aí 17 gramas de ouro. Então, você tinha 50 escravos e por cada um você pagaria 50 gramas de ouro, tá certo? Então, você tem 50, 100, quanto mais escravos você tivesse. Porque a coroa portuguesa pensou o seguinte: se você tem mais escravos, então você extrai mais ouro, tá? Claro que nem sempre foi assim. E o principal, né, imposto, o imposto mais violento, tá? Vai ser a derrama. Vai ser criado em 1763. E aí já vamos perceber a decadência, né, do ciclo da mineração. Lembra que eu falei no início que as minas de ouro, elas, a partir do momento que a extração ficava mais profunda nas minas, ficava mais difícil de extraí-lo, porque não tínhamos ainda ferramentas com essa capacidade, certo? Então Portugal achava que era contrabando, que as pessoas estavam burlando, que estavam extraindo e não estavam pagando os impostos. E aí ele vai criar a derrama, que seria o quê? Você ia pagar todos os impostos atrasados, né, todos os impostos atrasados, que caso seria a derrama. Tá? Por isso que Portugal cria esse imposto. Tá? Só que era uma cobrança muito violenta, né? Eles invadiam as casas. Se eu tivesse um objeto de ouro, você não tem ouro, não tem barra de ouro para pagar, então a gente pega um objeto que é de ouro, um relógio, algum outro tipo, alguma outra coisa que você estivesse em sua casa. Vai ser um dos fatores, por exemplo, que vai acarretar a Conjuração Baiana. Claro que isso aí é um tema para uma outra aula, certo? Então isso é a aula de hoje, tá certo? Passamos aí pela economia mineira, pelo surgimento, pela integração, né, pela deslocação, né, do eixo econômico do Nordeste para o Sul e Sudeste, pela integração das capitanias, né, com a criação de gado e com outras produções, certo? Pelo surgimento da intendência das minas, meio ao contrabando que estava burlando, né, a fiscalização. Então aí vai se criar a intendência das minas, o regimento das minas, vão criar vários impostos, como o quinto, que vai gerar várias consequências, tá? Porque existia ali acabava que a coroa portuguesa acabava extraindo mais imposto do que deveria, né? E aí isso vai gerar, como por exemplo a revolta de Filipe dos Santos, que queria acabar com com esse imposto. Isso vai gerar a morte dele, ele vai ser morto violentamente. Vai ter outros impostos, como a finta, a captação e principalmente a derrama, que vai ser o mais violento deles, tá? E vai influenciar aí depois a Conjuração Baiana, certo? Espero que tenham entendido, tá? Qualquer coisa vocês deixam aqui no chat, tá? Vocês perguntem, recomendem alguma coisa, tá certo? A atividade eu também vou deixar anotado aqui no chat, tá? Então tenham um ótimo dia, fiquem bem, fiquem com Deus, tá certo? E até logo.